Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua doce presença aqui neste lugar, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar e te bendizer, Senhor. O Senhor é tudo em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que venha uma porção dos céus. Senhor, que sejamos revestidos pelo temor do alto, que nos faz caminhar em obediência à sua doce palavra. Que venhamos crescer em sabedoria, para que o teu nome seja exaltado. Obrigado por este culto maravilhoso ao qual o Senhor está preparando. Senhor, que a sua doce palavra, ela penetre ao íntimo de cada coração. Em nome de Jesus, que conceitos e preconceitos possam cair por terra, mas que fique apenas a doutrina bíblica, apenas os conceitos bíblicos, que não venhamos viver de boas opiniões, mas de uma direção bíblica, de uma direção celestial que vem do alto, porque é isso que vai nos levar ao teu propósito, é isso que vai nos levar à eternidade, é isso que vai nos levar a um relacionamento profundo contigo. Por isso, Pai, esse culto é para ti. Abre os nossos olhos, faz a tua vontade nesta noite, no nome poderoso de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, por cada família, cada um que veio com o desejo de ouvir a sua doce palavra, a sua palavra que transforma, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós somos amados pelo Senhor, apesar das nossas falhas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar. Queria liberar o grupo dos conectados para terem seu tempo com Deus. Amém, queridos? Tudo bem com vocês? Amém? Vocês estão felizes? Amém? O missionário Marlon está bem feliz, vocês viram? Acho que ele até poderia fazer o curso dos doutores. Estava bem bobinho hoje, né? Estava bem palhacinho. Bem engraçadinho. Crianças de 4 anos também. Amém, glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Eu espero que abençoe muito a sua vida da forma que tem abençoado a minha. Abra comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Amém? Todos acharam? Posso ler então? Passo a ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aí. Nós, como filho de Deus, tivemos o privilégio de experimentar a justificação em Cristo Jesus. E esse texto, ele é muito rico. Esse texto, ele traz muita clareza espiritual daquilo que nós vivemos a partir de Cristo. Porque a justificação de Cristo não foi que Deus olhou para nós e viu que nós éramos bons. Pelo contrário, Deus, pela sua fidelidade, olhou para Jesus e viu que Jesus era justo, então permitiu que em Jesus fossem imputados os nossos pecados, para que na justiça, pelo fato de Jesus ser justo, agora a justiça que estava em Jesus pudesse ser imputada a mim e a você. Então foi assim que nós experimentamos o processo de justificação. E a justificação, ela não acontece porque eu e você somos bons. A justificação, ela acontece porque Deus entregou o seu Filho em meu e em seu lugar. Agora, o que eu acho interessante é que o começo do texto de Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que nós fomos justificados mediante a fé. E que diante de tudo isso que aconteceu, agora nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o fato de Jesus ser justo, agora essa condição foi imputada a mim e a você. Então quando Deus olha para mim e você, Ele nos olha através do Filho. E por isso que eu e você podemos experimentar uma nova realidade espiritual, de se relacionar com Deus, de não experimentar a condenação pelo qual nós deveríamos experimentar, porque afinal de contas, o próprio texto vai dizer que nós somos pecadores e pela nossa condição nós deveríamos sofrer o juízo e sofrer com a ira de Deus. Agora, o fato de Cristo ter sido entregue por mim e por você, trouxe muitos benefícios a mim e a você. Porque a Bíblia diz que nós agora temos paz com Deus. Agora nós temos paz com Deus. O próprio texto vai dizer que nós éramos inimigos de Deus, nós éramos ímpios, nós éramos fracos. Mas agora o texto diz que nós temos paz com Deus. Por quê? Porque nós não tínhamos paz com Deus? Obviamente que não. Porque a ira de Deus estava para se manifestar sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós ferimos as Escrituras, nós ferimos as leis de Deus por meio do pecado. Agora Deus entrega o seu Filho, ao qual o fato de seu Filho ser justo, essa justiça é imputada a mim e a você, para que nós pudéssemos ser justificados e ter uma vida com Deus e viver uma vida nova. Então, a ira de Deus agora para aqueles que creem, para aqueles que exercem a fé de acreditar que Jesus Cristo morreu, agora eles estão na condição de paz com Deus. E é muito importante a gente diferenciar paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus é uma coisa, paz de Deus é outra coisa bem diferente. A paz com Deus, ela é uma realidade por aqueles que vivem em fé,
mas ela é uma realidade por meio daquilo que Cristo conquistou na cruz. O próprio texto diz: agora nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus Cristo que nós temos paz com Deus, que nós somos livres da ira de Deus. Porque por mais, irmãos, que a gente tentasse ser bons, por meio de nós jamais aconteceria justificação. Por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Então agora nós temos paz com Deus. A paz com Deus, ela é o resultado da entrega de Jesus Cristo na cruz, por mim e por você. Então a paz com Deus não tem a ver com o quanto nós manifestamos obras. A justificação não é pelo tanto que você se esforça. Sabe o que eu acho interessante? Que muitas vezes a gente vem de uma criação, aonde para a gente tentar se justificar de alguma culpa, a gente tentava pagar servindo com o trabalho, com o serviço. Era uma forma de tentar se justificar daquilo de errado que a gente tinha feito. Então a gente trabalhava, fazia e tentava agradar. E quando a gente vem de uma realidade de família dessa forma, agora a gente começa a andar com Deus, e a gente vive tentando muitas vezes se justificar na presença de Deus. Então eu me esforço para que Deus realmente me receba, para que Deus realmente aceite que eu viva uma vida com Ele e acesse a essa graça. Deixa eu dizer para você, você foi livre da ira de Deus e tem a oportunidade de acessar essa graça, esse favor de Deus por causa de Cristo. Não tem a ver com você, não tem a ver com a sua bondade, com as suas boas obras. Então deixa eu dizer algo, não fique tentando se justificar, Jesus já justificou você. Você já tem paz com Deus por meio da fé, que acessa essa realidade espiritual de justificação. Então você não precisa fazer para ser justificado, Cristo já fez, você apenas precisa crer nessa realidade espiritual, e que a sua vida possa condizer com essa realidade espiritual. Então a paz com Deus se refere àquilo que Cristo conquistou por mim e por você, amém? Agora a paz de Deus, ela é totalmente diferente, não tem a ver com essa realidade de Cristo. Essa paz de Deus tem a ver com um relacionamento com Deus. A paz com Deus é o que Cristo conquistou por mim na cruz, e a paz de Deus é os atributos de Deus que vão sendo inseridos dentro de mim através de um relacionamento com Deus. Vamos ler de novo o versículo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus por causa daquilo que Cristo fez. Agora a paz de Deus por intermédio de um relacionamento com o Senhor. Uma expressão bíblica que fala sobre a paz de Deus, Filipenses 4:6, um texto muito conhecido: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, súplicas, petições e ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Note que Filipenses 4:6 fala sobre a paz de Deus, não fala o que diz Romanos 5, a paz com Deus. Mas como que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, petições, súplicas e ações de graças, e a paz de Deus, ou seja, a paz de Deus que guarda mente e corações, ela é uma realidade para quem se torna faz conhecido diante de Deus as petições, orações, súplicas e ações de graças. Isso é o que? Relacionamento. Então a paz de Deus você tem por meio de um relacionamento, é quando os atributos de Deus começam a ser inseridos dentro de você. Agora a paz com Deus você tem por meio da obra de Cristo na cruz,
justificando eu e você. Ficou claro, irmãos? Amém? Por isso nós temos a paz com Deus, por meio de Cristo. A partir do momento que cremos, nós temos a paz com Deus. E a paz de Deus, através desse relacionamento, através dessa intimidade com o próprio Senhor. Agora, interessante que o texto diz que nós fomos justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados mediante a fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que é mediante a fé? Porque a fé, ela não é o fator principal da justificação. O fator principal da justificação é Cristo. A fé, ela é a apropriação da obra de Cristo. Cristo traz para nós justificação. A fé traz para nós apropriação. Então a fé faz eu me apropriar da justificação em Cristo Jesus. Por isso que nós somos justificados mediante a fé. Não é por causa da fé. Tem uma grande diferença. Eu tenho fé, então eu fui justificado. Não. Tem fé em quê? Não, eu tenho fé na obra de Cristo, naquilo que Cristo fez. Entendo que eu feri as leis do Senhor, eu feri o próprio Senhor com os meus pecados, e que agora eu fui salvo da ira de Deus. Então é mediante a fé, porque a fé não é o fator principal. O fator principal é Cristo. Agora, a partir do momento que nós, mediante a fé, acreditamos naquilo que Cristo fez, então nós somos justificados. Por isso que alguém que não conhece Jesus não é justificado, porque ele ainda não se apropriou da obra de Jesus mediante a fé, porque a fé é a apropriação, e Jesus Cristo é justificação. Então a fé é a forma que eu acesso essa graça, que eu acesso esse favor de Deus, para viver essa nova realidade. Espiritual. Então tem uma grande e imensa diferença. João 3,36, a Bíblia diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, através daquilo que Cristo conquistou por mim e por você, hoje nós, mediante a fé, somos justificados em Cristo Jesus. Você compreendeu que justificação não é boas obras, não é o seu esforço? Você foi justificado por causa do amor de Deus. Não porque você é bom, não porque eu sou bom. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus, não porque nós somos bons. E através de Cristo temos paz com Deus. E através da paz com Deus, nos relacionamos com Deus e podemos ter a paz de Deus. E tudo isso mediante a fé, porque cremos naquilo que foi conquistado por mim e por você. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A fé, como diz o texto, me permite acessar essa graça, me permite acessar esse favor. Hoje, por meio daquilo que Cristo conquistou, através da fé, mediante a fé, crendo naquilo que o Filho fez, nós podemos acessar essa graça, nós podemos desenvolver um relacionamento com Deus. E o texto diz: no qual estamos firmes. Por quê? Porque só estamos firmes se estivermos acessando essa graça.
Não existe pessoa firme sem acessar a graça de Deus, sem desenvolver um relacionamento com Deus. E isso foi conquistado na cruz. Hoje o acesso é livre para mim e para você. O véu se rasgou de cima a baixo. Você pode estar dentro do carro e você pode buscar a presença de Deus. Você pode estar no seu quarto e você pode buscar a presença de Deus. Você pode estar no banheiro e você pode adorar a Deus. Onde quer que você esteja, você tem acesso pela fé a esta graça. E isso porque você foi justificado em Cristo Jesus. E através do acesso a essa graça, no qual estamos firmes. E o texto diz: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O texto diz: olha, agora que você foi justificado, você acessou essa graça pela fé, se glorie, se alegre na esperança da glória de Deus. O texto está falando sobre a era por vir, sobre o mundo vindouro. Que você pode, a partir de agora, porque você foi justificado, se alegrar por algo maior que está por vir. Você pode se alegrar e acreditar e crer na volta de Jesus, e crer na eternidade, e crer que novos céus e nova terra se estabelecerão, e nós como igreja vamos nos encontrar nos ares com Cristo. Então você pode se alegrar. Então quando você é justificado, você passa uma dificuldade que é terrena, mas você vive uma dimensão além da dificuldade, porque você tem alegria na era vindoura, na glória de Deus que há de ser revelada. Esses são os efeitos, esses são os privilégios, os benefícios da justificação em Cristo Jesus. Por mim e por você. Podemos pela fé acessar essa graça. A fé é como se fosse a senha da graça. A fé é como se você tivesse um grande tesouro dentro de um cofre. E você sabe que ali tem algo de grande valor para você experimentar. Mas a senha para você abrir aquele cofre e desfrutar do que está ali dentro é fé. É a fé que te permite abrir aquele cofre e desfrutar daquele grande tesouro que está ali dentro. Nós já fomos justificados, já recebemos o favor imerecido. Agora a fé te permite acessar essa graça, te permite abrir esse cofre e pegar o que tem de grande valor, que não é dinheiro, mas é o favor de Deus em Cristo Jesus, por mim e por você. Então pela fé nós podemos viver uma nova realidade. Pessoas justificadas têm paz com Deus. Pessoas justificadas pela fé, mediante a fé, têm acesso a essa graça. Pessoas justificadas mediante a fé no Filho de Deus, pode se gloriar na esperança da glória de Deus, que há de ser revelada. Pode se gloriar na esperança do Filho de Deus voltando, de viver por algo maior, de viver na eternidade. Pode se gloriar. E a esperança, biblicamente, a palavra na Bíblia, esperança, não é aquela palavra esperança que a gente compreende, aquela palavra assim, eu tenho uma esperança, aquela coisa assim, talvez vai dar certo, talvez vai acontecer. Essa palavra esperança, biblicamente no original, é uma palavra de uma espera com certeza. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, nós nos alegramos na certeza da glória de Deus, nós nos alegramos na certeza da glória que há de ser revelada. Não é uma dúvida, é uma certeza. Então, através da justificação, nós temos uma viva esperança.
versículo que eu gosto demais, 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança se limita apenas a esta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que você está vivendo aqui nessa terra é só uma passagem. Quando que eu consigo me desenvolver e crescer no meio das dificuldades? Quando eu compreendi e eu vivi a realidade de justificação. Agora, tendo paz com Cristo, tendo acesso a essa graça, me alegrando na glória de Deus que há de ser revelada, eu posso viver com a expectativa e a certeza de algo que está além e que é maior do que a minha dificuldade. Essa realidade espiritual impregnada dentro do meu e do seu coração faz com que eu e você não venhamos desanimar facilmente. Agora Paulo, ele fala aos justificados, ainda algo que muitas vezes nós não gostamos. Olha, se glorie na esperança da glória de Deus. Agora Paulo diz, verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque a tribulação ela produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Paulo está falando sobre o estilo de vida, o tipo de comportamento que um justificado deve ter diante da tribulação. Ele diz, olha, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a gente precisa achar maravilhoso a tribulação? Não. Quem é que gosta de tribulação? Ninguém gosta. Mas Paulo diz, se alegre com as tribulações. Por quê? Porque Paulo está querendo que a gente diga assim, que bom que veio essa situação para arrebentar com a minha vida. Agora sim eu estou entendendo que eu sou justificado. Eu estou amando ser arrebentado pela situação da vida. É isso que Paulo está dizendo? Não. Paulo está dizendo, olha, se alegre com a tribulação, não por causa da tribulação, mas por meio daquilo que a tribulação vai produzir dentro de você, mas por meio dos efeitos e dos resultados da tribulação. Paulo diz, se alegre na tribulação, porque a tribulação ela vai produzir perseverança, a perseverança ela vai produzir experiência, e a experiência vai produzir esperança. Então Paulo está trazendo uma dimensão espiritual, uma realidade espiritual, de que quando nós estamos passando por tribulação, nós já estamos, pelo fato de ser justificados, enxergando algo maior. Talvez se eu perguntasse antes de ler esse versículo, eu dissesse assim, quem quer ser perseverante? Provavelmente todos iriam erguer as mãos. Porque perseverante todos nós queremos ser. Agora, passar pelo processo de tribulação para adquirir a perseverança, isso nós não queremos. Não existe perseverança sem tribulação. O que faz de mim e de você pessoas perseverantes é a tribulação. É onde a gente é esmagado, é onde a gente é moído. Mas quando a gente tem o entendimento da justificação, a gente já não foca mais na tribulação, a gente foca naquele que nos justificou, e sabe que há uma glória que há de ser revelada. Então não foque no que está acontecendo agora, foque naquilo que está sendo produzido dentro de você. Porque a tribulação veio para fazer de você um homem e uma mulher forte, um homem e uma mulher valente, aperfeiçoado no caráter de Cristo, para que consiga se manter firme até o fim. E a Bíblia diz que a perseverança ela vai trazer experiência,
A perseverança, depois de várias tribulações, depois de vários momentos difíceis, vai fazer a gente se tornar pessoas experientes. Quanto mais experiente, mais a gente sabe lidar com as dificuldades, e mais a gente tem essa esperança viva na glória que há de ser revelada. Eu acho interessante que a Bíblia judaica, que traz algumas palavras, mas no original ela diz assim: olha, se alegrem na dificuldade. A dificuldade, ela vai produzir paciência. Dificuldade produz paciência. Então, quando tiver dificuldade, não olhe para a dificuldade, olhe para dentro de você e compreenda que Deus está fazendo de você um homem e uma mulher de Deus mais paciente. Eu tenho pavio curto, vai ficar bem compridinho, bem ligeirinho. É só vir umas tribulação. Ah, mas eu vou espernear. Esperneia. Mas compreenda que por trás da dificuldade, o Senhor deseja gerar em você uma paciência ao qual talvez eu e você não tenhamos. E o que eu acho interessante na Bíblia judaica é que ela diz assim, que a paciência ela produz caráter. Agora não experiência, caráter. Sabe o que o Senhor quer fazer através da tribulação, da dificuldade que vem? Produzir caráter. Caráter aprovado. De homem que compreende que foi justificado. Porque através da justificação, eu fui salvo da ira de Deus e eu fui salvo em Cristo Jesus. Mas a salvação ela precisa ser desenvolvida. E como eu vou desenvolver a salvação? Dando uma resposta quando vier a tribulação. Quando vier a dificuldade, que vai fazer de mim alguém mais paciente, que vai forjar em mim um caráter. E através desse caráter eu vou poder manter vivo a esperança. O interessante é que o texto diz assim: olha, essa esperança ela não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que a esperança, ela é uma esperança sem confusão? Porque nós temos a certeza que somos amados. E uma das formas de ter essa certeza é através do Espírito Santo que foi derramado. A esperança cheia de certeza é só resultado de um amor que foi escancarado por mim e por você. Homens e mulheres de Deus que são justificados, eles têm a consciência de que eles são amados por Deus. E a prova de que você é amado por Deus é que Deus entregou o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por meio do Filho nós temos a certeza que somos amados. Por meio do Espírito nós temos a certeza que somos amados. A Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo derramado sobre a minha e a sua vida é uma manifestação escancarada do amor de Deus por mim e por você. Já não se trata mais de um sentimento, se trata de uma realidade espiritual. É quando através do Espírito alguém diz para você: você é amado demais por Deus. E você chora porque você sabe que você é amado. A pessoa pede uma explicação, você nem sabe explicar direito o que você está sentindo, mas algo dentro de você está testificando que você é amado, que você é filho. E o nome desse alguém que está testificando e gerando essa certeza se chama Espírito Santo da verdade. Ele deu o Filho. Ele permitiu que o Espírito fosse derramado sobre a minha vida e sobre a sua.
Outra prova do amor escancarado de Deus por mim e por você, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu quando nós éramos fracos e ímpios. O amor de Deus por meio de Cristo se prova porque nós não tínhamos nada para dar em troca, nada para oferecer. Sabe? Se Deus e se Jesus pudessem ou fossem usar o critério que a gente usa para amar, nós estaríamos ralados, irmãos. Porque a gente quer amar quem merece. A gente quer amar quem nos ama. A gente quer amar, não, aquele ali merece. Aquele ali é querido, aquele ali é simpático. Deus os amou por meio de Cristo, quando nós ainda éramos fracos e ímpios. O amor de Deus foi escancarado por mim e por você. Ele deu o Filho, derramou o Espírito, e agora olha para nós na condição de ímpio e de fraco, e mesmo assim, decide se entregar. Alguém que tem consciência de justificado, não tem dúvida do amor de Deus. E Paulo ainda diz, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém se anime a morrer. Paulo diz, olha, por alguém que seja bonzinho, ainda talvez alguém morreria. Agora, por alguém que não seja tão bom assim, o amor de Deus se prova dessa forma por mim e por você. Tivemos o privilégio de sermos justificados em Cristo. Temos paz com Deus, temos acesso a essa graça, podemos nos gloriar, nos alegrar na esperança da glória de Deus. Podemos nos alegrar na tribulação, sabendo que há um caráter sendo forjado e uma esperança sendo mantida viva dentro de mim e de você. E agora olhamos para a nossa condição. Quando Cristo morreu de ímpios e fracos, que não é a nossa situação hoje em Cristo Jesus. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia diz que nós éramos fracos, ímpios e pecadores. Será que você se animaria a morrer por alguém assim? E o texto ainda nos elogia muito mais. Verso 9 diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus. A Bíblia diz que nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos de Deus. Você consegue compreender a dimensão do amor de Deus por mim e por você? Deus ama quem o fere. Deus ama quem fere as suas escrituras. Deus ama quem fere as suas leis. Deus amou o fraco, o ímpio, o pecador, aquele que era inimigo. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Mas mesmo assim, Jesus morreu por mim e por você, porque você é amado. 2 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz, aquele que não cometeu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça por causa do justo Jesus, não porque existia justiça ou porque nós éramos justos.
mas o amor foi derramado por mim e por você. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus, mediante a morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia diz que mediante a morte de Cristo nós fomos salvos da ira de Deus, nós fomos reconciliados com Deus. E eu acho interessante que o versículo diz assim: estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo vive, Ele não só morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vive para que por meio da sua vida nós podemos ser salvos. Ele não só nos justificou e nos salvou através da cruz. Jesus, por meio da sua vida, Ele nos ajuda a desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2:12, a Bíblia diz, Paulo diz aos filipenses: olha, vocês que obedeceram não só na minha presença, mas na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque salvação eu recebi, mas ela tem que ser desenvolvida. Por isso nós precisamos crescer em fé e desenvolver a nossa salvação, como diz Filipenses. Versículo 11. Então não apenas isto, mas os gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem recebemos a reconciliação. Olha o que Paulo diz aos Romanos. Paulo diz assim: olha, não somente isso, mas se gloriem em Deus, se alegrem em Deus, porque em Deus, por meio de Jesus Cristo, nós recebemos a reconciliação. Paulo está dizendo: olha, nem a salvação deve trazer mais alegria do que a alegria de se gloriar em Deus. Mais alegria do que a salvação deve ser a alegria no Salvador, naquele que providenciou tudo isso para mim e por você, naquele que nos reconciliou com Ele. Você já pensou, o pecado nos separou do Senhor? E agora o Senhor, Ele entrega o seu Filho, Ele tem um plano de salvação, porque Ele não quer, Ele não aguenta ficar longe de mim e de você. Então Ele entrega o seu Filho para que nós pudéssemos de novo ser reconciliados com Ele. Porque no Éden o homem pecou, e agora Deus, Ele entrega o seu Filho, para que nós venhamos voltar à essência, que venhamos ter essa mentalidade, crescer nesse nível de fé, para que possamos viver essa realidade espiritual de justificados, entender que a fé, ela é a apropriação da justificação. Cristo é a nossa justificação, a fé é a apropriação daquilo que Cristo, que é a nossa justificação, conseguiu por mim e por você. E que hoje o caminho é livre, você tem acesso a essa graça. Com esse tipo de mentalidade, você pode se alegrar na glória de Deus, que há de ser revelada. Você pode se alegrar nas tribulações, porque a dificuldade vai fazer de você alguém perseverante, vai trazer caráter, vai gerar em você uma esperança viva que não se confunde, mas sempre com a consciência de que a prova desse amor foi por meio de Cristo, por meio do Espírito, e por meio da consciência que nós temos de nós mesmos, de que éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Nos gloriamos em Deus,
acima de tudo que você vive, se glorie e se alegre em Deus. Deus deve ser o seu tudo, porque Ele escancarou um amor extravagante por mim e por você. Você consegue compreender a dimensão desse amor? É um amor extravagante. Nós não tínhamos nada, Ele tinha tudo. Ele deu tudo para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Jesus, Ele morreu por mim e por você, e nos concedeu a paz com Deus. Através de um relacionamento agora, você pode ter a paz de Deus. Através da comunhão com Ele, ao qual, mediante orações, súplicas, petições e ações de graça, conhecidas diante dEle, permitem que a paz que vem dEle, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. É uma paz que excede o entendimento. Quando não cabe mais na nossa mente a logística das circunstâncias, da realidade que nós vivemos, nós podemos viver uma paz, porque é uma paz que está acima da nossa mentalidade. É uma paz que está acima das circunstâncias, porque é uma paz que vem do próprio Deus, é um atributo do próprio Deus. Feche os seus olhos.